Deus não dá nada que a gente pede, mas Ele dá tudo que a gente precisa, né? E estar numa família hoje é exatamente isso, porque quando a gente está no plano espiritual, né, a nossa conexão é com aquelas pessoas que a gente tem afinidade. Quando a gente está aqui, a gente não, em princípio, a gente não escolhe a família que a gente vai cair. Então a gente cai numa família que é importante para o nosso resgate, para a nossa evolução, para o nosso aperfeiçoamento, eventualmente para o nosso sofrimento, eventualmente também, em casos menos comuns, né, de ser a luz daquela família, que eu acho que a gente ainda está trabalhando para crescer espiritualmente, mas sempre a gente tem na família aquela pessoa que é a referência, né, aquela referência de bondade, referência de tranquilidade, referência de carinho, de afeto. A gente sempre tem isso na família, né? É aquele espírito de luz que, graças a Deus, quase toda a família tem, né? Se não tem ali diretamente, tem através de uma conexão de casamento com alguém, com uma família que une com a outra família, a gente tem essa conexão. E também tem aqueles desafetos dentro da família, né? Então a gente muitas vezes tem o irmão, não gosta do irmão, não gosta da mãe, não gosta do pai, né? E, eventualmente, e essa oportunidade, é aí que mora a oportunidade da gente fazer o nosso resgate, né? Por que será que eu não sinto uma afeição por alguém da família? Às vezes acontece, né? Às vezes eu me dou melhor com uma pessoa que não é da minha família, porque eu tenho afinidade com ela, né? E dentro de casa eu não consigo ter essa afinidade, né? Por isso que Deus dá essa oportunidade pra gente, né? Voltar a reencarnar numa família em que eu preciso fazer os meus resgates. Quando a gente está numa família, né, a família material, família encarnada, como eu falei rapidamente aqui no início, a gente veio onde a gente precisa vir, né? E aí o agradecimento de estar naquela família, naquele momento, com aquele grupo de pessoas e aprendendo junto com eles, perdoando, tendo paciência, tendo tolerância. E a nossa evolução, quando a gente está aqui e a gente consegue praticar essa tolerância, esse perdão com os nossos familiares, né, a nossa evolução é muito maior, muito mais rápida. Por quê? Porque quando eu estou no plano espiritual, né, eu estou na minha família que eu escolhi, por afeição, por amor, por carinho. E lá a gente se junta com as mesmas afinidades. Aqui nem tanto. Então essa oportunidade que Deus nos dá, da reencarnação, e na reencarnação a gente tem a oportunidade de esquecer tudo que acontece, né? E isso, quando a gente volta para o plano espiritual, a gente volta a lembrar de todas as encarnações. Por quê? Porque se a gente sabe, se viesse reencarnar com uma família que a gente sabe que teve muitas desavenças, as possibilidades da gente resgatar o nosso passado seria muito mais dificultoso, muito mais difícil. Então Deus, além de tudo, de dar a oportunidade da gente voltar, Ele ainda dá a possibilidade da gente voltar sem lembranças do passado. Eu pergunto se todo mundo gostaria de mudar o mundo, né? E invariavelmente as pessoas gostariam de ter o poder de mudar o mundo, né? E eu falo sempre, mas você tem o poder de mudar o mundo, o seu próprio mundo, né? Porque a gente passa a vida inteira querendo mudar filho, mudar irmão, mudar pai, mudar mãe, mudar um cachorro, a gente quer mudar todo mundo. Mas a gente tem muita dificuldade de mudar a si mesmo, porque a gente sempre acha que está certo. Eu estou certo em tudo, o mundo está errado, né? E não, a gente tem muito defeito, então sempre olhando para nós, para dentro de nós mesmos, falar, se eu quero mudar o mundo, e aí eu cito uma frase do Gandhi, Mahatma Gandhi, né? Um líder espiritual indiano, ele diz, seja você a diferença que você quer para o mundo. Né? Se você quer realmente, seja exemplo. Não adianta falar, faz isso, faz aquilo, né? Você fuma e fala, não fuma. Você bebe e fala, não bebe. Então tem que dar o exemplo. E foi isso que Jesus trouxe para nós, o exemplo, né? O máximo que ele falava, vai, não peques mais. Né? A oportunidade de vir aqui, né? Nesta encarnação, na família que eu estou hoje, é justamente uma oportunidade de eu fazer a conciliação com os meus irmãos, né? Nós somos todos irmãos, espiritualmente falando, mas essa oportunidade dos irmãos encarnados, naquela família que eu estou, eu tenho uma oportunidade enorme
de fazer os ajustes necessários. Por exemplo, perdoar. E muitas das vezes a gente tem doenças por causa da raiva, por causa do ódio, pela falta de perdão, pela falta de carinho. E as doenças costumam vir, daqui a pouco você, não sei porquê, eu vou no médico, tiro a radiografia, tá doendo o pescoço, tá doendo as costas, tá doendo o joelho, tá doendo isso, tá doendo aquilo. Mas eu não tenho capacidade de perdoar. E isso vai corroendo o nosso espírito, e vai corroendo de uma determinada maneira, que daqui a pouco está no corpo físico, e vai no médico, o médico não consegue enxergar, né? Por quê? Porque não é físico, é espiritual. Então a oportunidade de vir nessa família é exatamente isso. Fazer esses resgates tão necessários. Então a oportunidade, cada vez que tiver a oportunidade de estar encarnado, que nem temos agora, vamos praticar a caridade, o amor ao próximo, o perdão, tolerância. Principalmente, não só, mas principalmente dentro de casa. Ser bonzinho aqui na casa espírita e ser ruim lá em casa não resolve nada. Tem que ser em todos os lugares. Não há essa quebra de vínculo, né? Você está lá no plano espiritual, tem a oportunidade de reencarnar, então aproveita, uma coisa importante, né? Aproveita a encarnação, porque a fila é grande, viu? Na hora que você estiver no plano espiritual e você vai querer voltar para ajudar, resgatar aquilo que você identificou que você fez de errado, a fila de reencarnação ela está grande. Então, assim, vai demorar um bom tempo para você voltar. Então vamos aproveitar essa oportunidade para fazer tudo que a gente conseguir. Uma coisa importante aqui, que é quando a gente fala de matéria, que é como a gente está hoje encarnado, tem aquela questão de interesse. Interesse na mulher bonita, interesse no homem alto, no homem baixo, ou seja, a afeição ou por dinheiro ou por interesses, né, esses interesses materiais, e esse vínculo ele vai se desfazer, né? O amor é fundamental, mas a paixão cega. E muitas vezes a paixão cega e a gente comete deslizes que não deveria cometer. Então a gente precisa entender o outro, né? A gente evitar de ser o dono do outro. Nós somos companheiros do outro, né? Na caminhada juntos. Então quando a gente tem um interesse por alguém, único e exclusivamente, porque o que a outra pessoa vai poder me oferecer, né? Isso no desencarne, isso se dissipa, porque isso não vai seguir para o plano espiritual, porque só as coisas verdadeiras, e a gente no fundo sabe, né? Exatamente se eu estou com interesse em alguém ou não por algum motivo. Isso a espiritualidade sabe, você pode até enganar alguém, algumas pessoas, mas no fundo a gente não engana ninguém, não engana principalmente Deus, né? Ele sabe exatamente o que está dentro do nosso coração, o que está dentro do nosso cérebro e por que a gente está com aquela pessoa, se está por amor mesmo ou se é por algum interesse. Às vezes você tem dois irmãos, um você adora e o outro você não sente a mesma afeição. E você não sabe por quê. Ou você vai na casa de alguém e se sente tão bem, e vai na casa de uma outra pessoa e não se sente bem, né? Por quê? Porque nós somos energia, pura energia. Pura energia. Então a gente sente aquilo que nos atrai, que muito provavelmente é a mesma coisa que nos atrai no plano espiritual, ou seja, aquela pessoa, aquele amigo que eu tenho um carinho enorme, muito provavelmente é meu irmão espiritual também. Lá no outro plano a gente está sempre juntos. E aqui meu irmão encarnado que está aqui do meu lado, eu não tenho afeição por ele, muito provavelmente eu tenho uma dívida com ele. Para começar, eu devo ter uma dívida com ele, por isso que eu estou na mesma família. O que eu preciso aprender ali? Resgatar, pagar o que eu devo, perdoar, ou ele me perdoar também, porque não é só eu que tenho, às vezes é ele também que vem para me perdoar. E como eu falei, na família sempre tem aquelas pessoas difíceis, mas tem as pessoas que a gente se dá muito bem. As pessoas têm como referência, uma referência de tranquilidade, uma referência de paz, uma referência de fé, uma referência de amor ao próximo, de caridade. E a gente tem que se espelhar nessas pessoas que a gente enxerga. Elas não se enxergam dessa maneira, mas a gente enxerga ela com um patamar acima do nosso, né? Não uma pessoa que não fica falando mal de todo mundo, cuidando da vida dos outros, uma pessoa que não que usa o seu tempo sempre para estar auxiliando, para estar ajudando, praticando caridade.
são as pessoas que a gente tem ali como exemplo. E Deus dá essa oportunidade para toda a família, né, de ter essas pessoas para que a gente possa se espelhar nessas pessoas, para a gente também seguir esse caminho, né, e ir melhorando de pouquinho em pouquinho. A evolução ela é lenta, ela é difícil, ela é necessária, né? E a gente tem que ir sempre devagarzinho. Há uma importância muito de se perdoar, sempre, porque a gente comete deslizes, né? E não cabe a gente não sabe o que aconteceu no passado, né? Então a gente não tem condições morais de julgar ninguém. Então, e mesmo que a gente tivesse condição moral, aí sim que a gente não julgaria, né? Então, uma coisa muito importante, a gente tem que orar para o agressor, orar para o agredido, sem julgamentos. É difícil? É muito difícil. Mas é uma coisa que a gente tem que ir trabalhando de pouquinho em pouquinho, para a gente ir se melhorando também, né? Porque a gente não gosta de ser julgado. Se a gente não gosta de ser julgado, até porque as pessoas... É uma fotografia, né? Nossa vida... ela é um filme, e as pessoas muitas vezes veem só uma fotografia do que aquele momento. Então a gente está julgando pela fotografia, não pelo filme. A gente não sabe o que aconteceu anteriormente, nessa encarnação, muito menos em outras encarnações, né? Então a importância de ter essa tolerância, esse carinho. Por mais triste que seja o fato, a gente tem que perdoar o agressor e o agredido. Orar pelos dois. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias, com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e de meio de progresso para outros, né? Aquelas pessoas mais difíceis, aquelas pessoas muito menos difíceis, ou seja, aquelas pessoas que a gente adora tá com elas. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelas atenções que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. Sejamos o exemplo do outro. Tá bom? Fica essa pequena reflexão aí para a gente pensar. Né? Para nós pensarmos aí o que eu preciso mudar daqui para frente com a minha família, com os meus irmãos de sangue, né? De sangue encarnado, para a gente se melhorar no dia a dia.